Salve, salve, galera! Começando mais um Lança Braba, excepcionalmente numa quinta-feira, então quero te lembrar de assinar o sininho do Spotify. E hoje eu recebo ela, que é especialista em música, trabalha, né? Tem um trabalho jornalístico com música. Ela apresenta o Papo, vou usar minha cola aqui para não falar errado. O Papo de Música, que é na plataforma do YouTube, mas aparentemente temos novidades. E também apresentadora no Nova Brasil FM. Gente, eu amo a Nova Brasil FM. Sou muito fã, não acredito que eu tô com apresentadora da Nova Brasil FM. A gente vai ter que bater esse papo, Fabi. Tô aqui com ela. Eu fiquei tão empolgada que eu esqueci de apresentar. Gente, eu tô aqui com a Fabiane Pereira. Olha só o tanto de emoção que eu tô. Eu que tô super feliz, emocionada e surpresa de você fazer o que você faz sem roteiro. Já tô aqui te invejando, porque ela tem uma única fichinha e tá tudo ali, gente. Impressionante. Eu faço com roteiro tipo um calhamaço, assim. Fabi, cara, que maneiro, que maneiro. Fiquei empolgada com o negócio da rádio. Eu queria até começar perguntando sobre isso. Mulher. Olha, eu sou muito fã de rádio também, e eu acho que o rádio é o veículo mais democrático que a gente tem no Brasil. Primeiro porque ele chega... a última pesquisa que saiu falou que ele chega em 80% dos domicílios brasileiros, o que é uma coisa gigante, imensa, considerando que a gente tem 220 milhões de pessoas. Segundo, porque ele é muito democrático. Ele pode funcionar se ele tiver internet, se ele tiver energia elétrica, se ele tiver pilha. Então, pessoas que a gente não faz ideia que está ouvindo o nosso programa, que está escutando a nossa fala, está escutando a nossa fala. E isso eu acho muito legal e muito democrático. E a Nova Brasil FM é meu xodó mesmo, assim. Eu comecei em rádio há muitos anos, há 15 anos. Eu me formei e já comecei trabalhando em rádio. E a Nova Brasil era meu foco, minha meta, assim. Eu quero ir para a Nova Brasil FM, porque é a maior rede de rádios que a gente tem no Brasil de promoção de música brasileira. Então eu sempre quis ir para a Nova Brasil e estou na Nova Brasil há 3 anos. Apresento lá 2 programas, um chama Faro, que é voltado para novos artistas, inclusive hoje, quinta-feira, 10 horas da noite, a gente tem Faro. E outro chama Rádio Retrato, que é um programa super especial que vai ao ar aos domingos, 7 horas da manhã. Eu recebo mensagem por SMS de ouvinte, dizendo que ouviu o programa, etc, etc, só com grandes nomes da nossa música. Então é um programa de entrevista que eu falo com Erasmo Carlos, Adriana Calcanhoto, e é um programa por temporada. Então ele foi ao ar no primeiro semestre, ele só volta ao ar na rádio, na programação, no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. E o Papo de Música, super spoiler aqui, vai estrear na Nova Brasil FM. A primeira temporada vai ser um cross-mídia no canal, no YouTube e na rádio. E a gente estreia dia 4 de setembro. 4 de setembro. É. Cara, você trouxe uma coisa da rádio, porque a gente tá o tempo todo vendo atualizações da tecnologia, etc e tal. E às vezes as pessoas esquecem que a gente ainda tem uma questão econômica muito séria no país. Nem todo mundo tem internet. Claro. A gente tem uma distribuição de tecnologia muito ruim. A gente tem Rio e São Paulo. Eu costumo dizer que quando a pessoa diz para você assim, mas ninguém ouve rádio hoje em dia, você pode perguntar, você mora no Rio ou em São Paulo? Porque o Brasil ouve rádio, mas realmente as metrópoles estão muito mais focadas em podcast, em outro tipo de consumo de áudio do que no rádio. Ou então ouve rádio no carro, e só no carro. Mas se você for para cidades que não estão ali nas metrópoles, todo mundo ouve rádio. Eu sou de Volta Redonda, que é uma cidade a 1h30 do Rio de Janeiro, e todo mundo ouve rádio. As pessoas ouvem rádio ainda. O rádio ainda não vou te dizer o mais importante, mas um dos veículos mais importantes de comunicação. Eu sempre brinco que eu sou a maior defensora da Voz do Brasil. Meus amigos sempre odiaram, e eu sou a maior defensora, porque onde você vai saber, se você mora num lugar que chega pouca informação, que tá rolando vacina de Covid, que o seu FGTS pode ser retirado, que determinado alimento aumentou, determinado alimento baixou o preço. Esse tipo de informação, o rádio, através da Voz do Brasil, leva. Então, eu acho o rádio fundamental, assim. Eu costumo dizer que o meu sonho é ir para televisão, com os programas que eu faço, mas eu não quero largar o rádio nunca, porque o tipo de ouvinte do rádio, ele é muito fiel. Pô, eu cresci ouvindo rádio. Meu pai foi uma coisa assim que meu pai passou assim para mim. Eu amo o rádio. Tanto que eu sinto falta, porque hoje em dia você tem um celular e geralmente os celulares não vem mais com o aplicativo do rádio. Você tem que baixar. Exatamente. Futebol,
Copa do Mundo, eu escuto no rádio. Quantas imagens você já viu de pessoas na televisão, na arquibancada, no estádio com radinho de pilha? Eu cansei de ir com meu pai, com meu irmão, para estádio. Em Volta Redonda tem um estádio chamado Raulino de Oliveira, que é um estádio grande, que vários times passam por lá, e a gente com radinho de pilha, ouvindo rádio. Então, não tem, igual você acabou de dizer, eu lembro do meu pai. Você tem memória afetiva, né? Você vai formando, criando memórias através do rádio. Isso. E você é formada em jornalismo? Jornalismo. Quando você entrou na faculdade, você já queria trabalhar com música? Não, eu queria ser repórter de guerra. Eu vi o Pedro Bial, em 1991, cobrindo a Guerra do Golfo, se eu não me engano. E nessa cobertura, era uma cobertura no Fantástico, eu tinha 10 anos de idade. E ele estava cobrindo, né, fazendo uma passagem, e você viu os fogos atrás do Pedro. Não sei por que cargas d'água, aquilo me fascinou. Eu falei, eu quero fazer isso. E eu me lembro dessa cena, eu me lembro de eu conversando com a minha mãe, que estava na sala também vendo o Fantástico. E aí minha mãe disse, o nome disso é jornalismo, tem um curso. E minha mãe me explicou o que era jornalismo. E aí, a partir daí, desde sempre eu falava que eu queria fazer jornalismo sem saber o que era jornalismo. Queria ser repórter de guerra. Aí fui estagiar, já no Rio de Janeiro, já no primeiro ano de faculdade, na editoria de Cidade. E fui cobrir um tiroteio entre o Vidigal e a Rocinha, tô falando de 2002. Uhum. E no primeiro tiroteio que eu fiquei dentro, precisei ficar dentro do... que a gente chama o camburão dentro do carro do BOPE, que é um que a gente chama lá de caveirão, que é o carro blindado. Eu já entrei em pânico, falei, de jeito nenhum, vou fazer o quê na guerra? Tem uma guerra na minha cidade, eu não consigo nem cobrir, não. E aí desisti, falei, não quero fazer nada que tenha fogos, mate, arma, coisas bélicas, não quero. E fui para a editoria de cultura, porque assim, ou eu saía de onde eu trabalhava, na época era TV Brasil, ou me colocavam na editoria de cultura, porque eu queria uma coisa bem mais tranquila. E fui muito feliz e sou muito feliz fazendo cultura. Adoro, acho que é muito mal valorizado, inclusive. Acho que o jornalismo cultural, ele é visto como um jornalismo menor, secundário, se a gente comparar com o jornalismo político, jornalismo econômico, sabe? Se você for analisar as grandes premiações dos jornalistas, nunca tem indicação um jornalista cultural, um jornalista de música. Você tem premiações específicas, mas quando vai para a classe, o coitado do jornalista cultural não é nem citado. Eu acho isso uma tristeza, sabe? Porque num país como o nosso, que a cultura é a base do nosso povo, eu acho uma tristeza a gente desvalorizar tanto o jornalismo cultural. Mas é reflexo também do quanto a gente desvaloriza a nossa cultura, né? Então, enfim, acho triste, mas acho que é um reflexo do que a gente faz com o próprio setor cultural. Você tá há 15 anos trabalhando com música. Cara, você passou muita coisa. Não tô te chamando de velha nem nada. Não, mas já é um tempinho, claro, já é um tempinho. Passei muita coisa. Eu ouvi muita fita demo, fita cassete demo. Aquela fita que para eu ouvir de novo, eu pegava a caneta Bic e fazia assim no buraquinho para poder ouvir de novo, sim. E eu trabalho com música, fazendo curadoria musical há 10 anos. Então, quando eu comecei a fazer a curadoria musical, que é diferente, né, de trabalhar com música como jornalista... Você pode explicar um pouquinho? Porque eu comecei a apresentar um programa de rádio há 10 anos. Eu trabalho em rádio há 15, mas como apresentadora tem 10. E... para fazer a curadoria, eu fazia não só a apresentação, como a programação musical do que entrava no programa. E eu precisava ouvir através de fita cassete, através de CD. E eu me lembro, por exemplo, não tem tanto tempo isso não, tá? Tipo, eu sei que não tem tanto tempo. Mas assim, há 8 anos a gente ia para qualquer feira de negócios de música, como assim São Paulo, Porto Musical. A gente voltava abarrotada. Eu já tive que comprar mochila numa volta assim em São Paulo, porque eu não ia comprar uma mala, porque também não precisava, mas comprar mochila para levar para o Rio a quantidade de CD que eu tinha ganhado, para que o artista, né, para que eu pudesse ouvir a música daquele artista e aquele artista tocar no meu programa. Então, hoje facilitou muito, 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 muito. Mas, na minha opinião, perdeu o charme. Sim. Caraca, né? Você falou, eu fiquei pensando, parece eu quando vou em convenção de quadrinho, essas coisas, quadrinista novo, Andresa, vê meu trabalho, não sei o quê. Exatamente. E é mais leve, né? Revistinha é mais leve. Depende. Tem o Sidney da MSP, ele tem uma mala, porque às vezes é uns livrão, esses negócios. Tá.
Pesado também. Porque CD, um CD é leve, mas 25 CDs, né? Sim. Então, eu já comprei mochila mesmo, assim, mais de uma vez. E você viu bastante mudança até na mídia física e etc, mas também da indústria, né? Acho que a gente tá no momento, e eu queria muito te ouvir falar sobre essa coisa do TikTok e a música, né? Eu vejo com olhos de preocupação. Olha, Andresa, eu acho o seguinte, eu acho que eu nem tenho opinião formada, sabe? Assim, quando você acha que você nem acha, porque eu não sou geração TikTok. E eu acho que a gente precisa entender também onde a gente cabe. Eu não consumo TikTok, mas não dá para eu fechar os olhos para uma plataforma que hoje é a que mais converte em número de audiência e de views para qualquer artista, né? Quando você vê, por exemplo, a Marina Sena chegar a lugares, mundialmente falando, que nenhum outro artista pop independente chegou, isso é graças também ao consumo do TikTok, uma viralização no TikTok. E eu acho isso muito legal mesmo. Mas eu me preocupo, e não sei onde que é a sua preocupação nisso, mas no meu caso eu me preocupo com fórmulas, com as pessoas seguirem fórmulas e começar a criar música ou a fazer música achando que são só 15 segundos, né? Quando você vê determinadas bandas que tem uma música que o refrão vale para tudo, para você estar acordando, deitando, comendo e tudo é o mesmo refrão, aquilo me causa uma certa estranheza, sabe? Mas eu acho que o mercado é isso mesmo. Eu acho também que tem coisas que voltam, tá vendo? Vinil aí. Hoje eu só compro vinil. Também eu faço parte de um clube de assinatura. Eu também faço, não sei nem se pode falar, da Nós, eu sou do Nós, pois é. É esse mesmo. Que é um excelente clube de assinatura, né, de vinis e traz aí muitos artistas independentes, eles têm um trabalho excepcional. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que, por exemplo, antes da gente começar a gravar, eu tava vendo você assistindo um vídeo que tava desenrola, bate, toca de ladinho, joga de ladinho. Eu tenho uma filhada de 3 aninhos de idade, 3 aninhos, ela mal fala. E ela me mandou um vídeo, Dinda, olha o que eu aprendi. E ela desenrola, eu acho isso muito maravilhoso, sabe? Mas eu fico preocupada se é só isso que essa geração vai consumir. Eu acho que não, eu acho que assim como a gente, por exemplo, eu sou de uma época que eu fazia trabalho na escola a caneta. Não, mentira. Não fazia caneta, não tinha. Mas acho que também tinha uma coisa também de questão de classe, né? Tipo, computador. A gente foi ter computador a primeira vez, já era bem grandinho, eu e o Jeff. Tá, eu tive com 15 anos. Eu acho que o computador. Enfim, meus amigos mais ricos, digamos assim, deve ter ganhado computador talvez com 12. Chegou na minha casa relativamente cedo, assim, um computador doméstico, né? Mas eu cansei de fazer trabalho na mão. Livro, né, na biblioteca. Livro na biblioteca, lógico. Há pouco tempo, né, eu fiz faculdade, eu xerocava coisa no DCE. Que o xerox da faculdade que eu fiz era no DCE. E eu fiz muito isso. Aí, recentemente, eu conversando com um amigo que tá com filho na faculdade, ele disse, sabe, não existe mais xerocar. Você baixa o PDF, não sei o quê, não sei o quê. Eu sou mais romântica nesse sentido, sabe? Eu gosto de... gente, cheiro. Gente, disco tem cheiro, livro tem cheiro, xerox tem cheiro, sabe? Mas não dá pra ser muito saudosista, assim, porque realmente eles têm outras... Eu lido muito com gerações mais novas do que eu, assim, bem mais novas, por conta dos meus afilhados. E eu acho que eles são impactados de outras maneiras, sabe? Essa mesma afilhada minha de 3 aninhos, tudo ela acha que é touch, coitada. Tudo ela mete a mão gordurosa, assim, acabou de comer um biscoito e mete a mão na televisão, porque ela acha que é touch, que ela tá acostumada, né? E eu fiz entender o que é touch tem 2 dias. Essa coisa, é exatamente isso que me preocupa, é a fórmula e como até saiu esses dias uma reportagem falando de algumas gravadoras forçando, né, tendo que trazer essa coisa de, putz, você tem que fazer uma música, ela tem que estar nesse formato pro TikTok. Cara, me preocupa muito ver os artistas entrando em formas, aí tem que pensar uma dança, e as danças são todas iguais. Sim. Isso perde um pouco da qualidade do que faz a música, né? Do que faz a gente se apaixonar por um som, por uma música. Não sei, às vezes eu também sou muito romântica, né? Porque às vezes é só uma música pra dançar e...
Não, eu acho que existe música só pra dançar. O Gilberto Gil tem uma frase que eu gosto muito, que a música boa é aquela que mexe com a sua cabeça, com o seu coração ou com o seu quadril. Música que mexe com o nosso quadril é muito boa também da gente dançar. Eu acho que o ponto não é nem esse, eu acho que o ponto é isso que você citou, quando grandes conglomerados obrigam artistas a se enquadrarem em determinados meios, sabe? Porque não existe fórmula, gente. Não dá. Se todo mundo soubesse a fórmula do sucesso, a gente não teria um bando de artista frustrado por aí. E muitos artistas que conhecem o sucesso, às vezes não querem seguir aquela fórmula. E outra, o que é sucesso? Qual é a métrica do sucesso, sabe? Para mim, sucesso não é vender milhões. Para mim, sucesso é ter uma obra. Para mim, sucesso é a gente morar num país que tem Milton Nascimento com 80 anos no palco. Um homem negro vivendo num país racista como o nosso, tá há 80 anos fazendo música e sendo aclamado por todos os palcos, mundo afora, sabe? Isso para mim é sucesso. Milton Nascimento jamais foi pro TikTok. Ok, ele tem 80 anos, mas assim... Né, ele jamais fez uma coisa que a indústria obrigou que ele fizesse para que ele pudesse ter sucesso. Então eu acho, e ao mesmo tempo, Marina Sena é muito bem sucedida nessa métrica comercial e em várias outras métricas também, porque foi pro TikTok também. Então eu acho que é muito complicado a gente medir o nosso sucesso pelo aquilo que o mercado tá impondo, sabe? Quantas vezes, recentemente eu entrevistei o Criolo, e o Criolo é um artista que sempre me faz chorar. Porque eu gosto muito, assim, eu fico muito atenta às coisas que o Criolo diz. E ele falou uma coisa nessa entrevista, que foi ao ar na Nova Brasil FM, e inclusive aproveitando que a sua audiência tá em formato podcast, então as pessoas podem ver também nas plataformas digitais, que é, às vezes a gente só tá olhando a grama do vizinho e a gente não percebe o quanto a nossa grama tá verde. E quantas vezes eu já pensei, ninguém tá me ouvindo. Para que eu vou ter o trabalho de fazer essa entrevista, o trabalho de editar essa entrevista, o trabalho de colocar essa entrevista no ar para eu ter 1000 views? Mas às vezes essa entrevista muda muita coisa, às vezes o conteúdo dessa entrevista muda a vida de algumas pessoas, sabe? E a gente não vai saber. Eu acho que o nosso ofício é um ofício de entrevistar as pessoas, de conversar com as pessoas, é um ofício muito bonito nesse sentido, porque... compartilhar o que a gente sabe, compartilhar conhecimento, eu acho que é um dom muito bonito, sabe? Muito valioso, e poucas pessoas têm. Então, eu acho que mesmo que as novas tecnologias, elas estejam caminhando para uma coisa mais superficial, eu acho que esse tete-a-tete, essas entrevistas mais profundas, eu acho que elas nunca vão deixar de existir. Assim como os vinis não vão deixar de existir, assim como daqui a pouco a gente está comprando o Walkman para colocar CD, porque vai ser moda de novo e a gente voltar. Eu acho que tudo é meio que cíclico mesmo. E você gosta de música brasileira, né? Só. Meu conhecimento de música internacional é pífio. Conheço Beyoncé, conheço um pouco de Prince, conheço um pouco de David Bowie e acabou. É isso. Eu amo, é sobre. Então vamos falar de Beyoncé, brincadeira. Que inclusive lançou um house maravilhoso. É? Nossa, bota aí, editora. Não, vai dar direito vai cair. Bota não, editor. Ainda mais Beyoncé, vai cair. Não bota não, editor. Como é que... Aí são 15 anos, né? Uma história muito, muito... com muitos acontecimentos e enfim. Essa mudança na música brasileira, como é que você olha? Como é que é pra você? Quais tipos de mudanças? Cara, vamos lá. Acho que a gente pode ir descendo pra vários gêneros. Mas, por exemplo, a aceitação do funk, por exemplo. Pô, toca hoje... Aqui o Faustão não tá mais na Globo, né? Mas toca no Dança dos Famosos. Sim. É uma categoria de dança, inclusive, nos famosos. Se tornou, né? Ganhou essa chancela. Eu acho que, assim como o samba, que é um gênero que veio da periferia, é um gênero que foi criado por pretos, é um gênero que foi disseminado por gente preta. O funk, o rap, são 2 gêneros também marginalizados. E o funk e o rap hoje já tem um pouco mais de aceitação. Não quer dizer que deixaram de ser marginalizados, mas tem um pouco mais de aceitação. Eu acho que a vida anda pra frente, né? As pessoas precisam entender que tem determinadas coisas que não dá pra se falar mais. Eu acho que a maior, no meu período de rádio, né? No meu período de mercado de trabalho, mais até do que período de rádio, eu acho que a mudança mais importante que eu presencio é a inclusão
a inclusão de artistas LGBTQIA+, no line-up dos festivais, na grade de programação das rádios. Talvez essa, na minha opinião, seja a mudança mais importante que a gente tem presenciado. Claro que a gente sabe que existem vários gêneros musicais que não contemplam gente preta, não contemplam LGBTQIA+, sertanejo. Qual cantor sertanejo preto? Qual cantor de sertanejo LGBTQIA+, assumido? Eu desconheço, pode ser ignorância minha, mas eu desconheço. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem o sertanejo, que é o gênero mais tocado em todas as rádios, né, na maior parte das rádios do país, com esse recorte extremamente excludente, a gente tem a nova música brasileira com nomes como Lineker, como Rico da Laçã, como Majur, como... Posso citar aqui vários outros, Caio Prado, etc, 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 Jupe do Bairro. Então, eu acho que a maior mudança, a mais importante mudança que, na minha opinião, aconteceu em termos também de sociedade progressista, né? Porque a gente tem que entender que o mercado da música, ele não tá parte da sociedade, né? Ele é uma coisa que todo mundo tá ali constituindo um sistema, um ecossistema. E eu acho que essa é a mudança mais importante, sabe? Mas tiveram mudanças também que eu acho que vale a pena a gente destacar, por exemplo, inserir gêneros como o funk e como o rap em rádio. Por que eu tô falando tanto de rádio? Não é só porque eu trabalho em rádio, não. Porque, como eu disse anteriormente, o rádio chega a 80% dos domicílios brasileiros. Então, quando uma pessoa lá no interior de não sei aonde está ouvindo funk, no rádio, ele deixa de ter preconceito com esse gênero. Quando a pessoa está ouvindo a mensagem do rap no rádio, ele deixa de ter preconceito com esse gênero. Então, a música brasileira, ela educa muito, sabe? Quantas vezes a gente não estudou na escola o que os sambas enredos contaram na avenida? Quantas vezes a gente não estudou na escola o que Martinho da Vila cantou, o que Lenine trouxe do Nordeste, o que Luiz Gonzaga trouxe através de suas letras? Então, a música brasileira educa muito. E isso vale, óbvio, pro funk e pro rap. Essa realidade tá no contexto radiofônico, eu acho que é uma mudança muito boa pra gente. Nossa, você alugou um apartamento na minha cabeça, porque eu tô aqui tentando lembrar se tem algum sertanejo negro. Eu me lembrava do João Paulo, que fazia dupla com o Daniel. Amiga, só, e cadê? Gente, ajuda a produção. Ele morreu, né, de acidente de carro há muitos anos. Eu acho que não tem. Eu desconheço Deus do céu, mesmo. Gente. Abi. É ela, viu, gente? Ela não, é esse. Olha essa sistema, mulher. né? Não, você alugou um complexo aqui na minha cabeça, cara. Eu amo, gente, quando acontece essas coisas, porque até me desarma, assim. Porque esses dias eu entrevistei a Sônia Guajajara e ela falou sobre, cara, quando as pessoas pensam em futuro, elas não incluem os indígenas. Não inclui. E eu estou mais honrada ainda, porque eu ouvi esse podcast com a Sônia, eu falei, eu vou estar no mesmo podcast da Sônia! Cara, você falou de música brasileira, e aí tem um lance que eu sempre falo nas entrevistas, que eu sempre gosto de provocar, que é, a gente gosta muito de importar coisa de fora, né? E aí rola, às vezes, uma síndrome, né? De vira-lata, tipo, o que a gente produz aqui no Brasil não é bom, só que quando você vê, os caras estão sampleando Milton Nascimento. Sim. Né, Adele? Beijo. Cara... eu acho que tem algumas questões, assim, por exemplo, o Brasil, ele é o segundo país no mundo, se eu não estiver errada, se eu estiver, que algum ouvinte depois me mande uma mensagem, mas ele é o segundo país no mundo que mais consome a própria música. A gente só perde para os Estados Unidos. E eu acho que em termos de música, a gente também andou muito. Eu me lembro nos anos 80, quando eu ouvia rádio em Volta Redonda, as rádios que tocavam músicas brasileiras eram chamadas de rádio de empregada. Eu tenho essa memória de professor meu falando. Meu pai sempre amou ouvir Emílio Santiago. Ele sempre amou Emílio Santiago, a voz do Emílio, aquela coisa. E a gente ouvia muito Emílio Santiago em rádio. E eu me lembro de chegar na escola e minha professora perguntar, onde é que você ouviu essa música e tal? E eu me lembro que era aquela música do Saigon, eu acho que o nome da música é Saigon, inclusive. E eu falei que foi no rádio, ele falou, não, mas isso aí é rádio de empregada. Eu me lembro da professora da escola me falando isso. Então, nos anos 80, início dos anos 90, até não vou nem dizer que foi um boom, foi um surto, né? O que a gente teve de pagode nos anos 90. A gente
De onde a gente olhava, saía um pagodeiro. Mas até essa fase, eu acho que o brasileiro, de modo geral, consumia muita música internacional. E tinha pouca música nacional sendo consumida, ou menos do que deveria ser consumida. E aí vieram os anos 90. E aí vieram o Axé Music e o pagode e tomaram conta de todos os players de rádios do Brasil e fizeram com que o mercado da música ganhasse dinheiro. Porque isso também, óbvio, a gente vive num mundo capitalista, num mercado extrativista cultural, então ganhar dinheiro é prioridade absoluta em detrimento a, sei lá, disseminar cultura ou diversidade e tal. Então eu acho que hoje, 2022, a gente tem consumido muita música brasileira. Se a gente comparar com outras décadas e também se a gente comparar com o resto do mundo. Se a gente pegar hoje os line-ups dos festivais de música, a gente tem muito artista brasileiro como headline. A Nova Brasil, por exemplo, no dia 15 e 16 de outubro, vai fazer o seu festival, né? A gente faz anualmente um festival na rádio. E esse ano é a primeira vez que a gente tem 2 dias de festival, porque tem tanto artista que não cabia num único dia. E vai ser onde? Vai ser no Sambódromo de São Paulo. Você está convidadíssima para ficar lá no Gargarejo, área VIP. E vai ter quem? Jorge Aragão, Ai, vai ter Deus. Diogo Nogueira, vai ter Gal Costa, vai ter Lábio Fantasma inteira. Vai ser um baita festival. Nossa, gente, meu Deus, que incrível. Vai estar super convidada. Olha que gostoso, Gal, Lab, que diversidade. Não dá pra fazer? Não dá pra fazer, gente. É aquilo. Tem uma música do Evandro Fiotti, que é da Lábio Fantasma, que fala, dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu acho que o que acontece muito quando a gente fala do mercado da música, ser excludente, eu acho que as cadeiras que têm o poder da caneta, não dá pra continuar sendo de homem, velho, branco, heteronormativo. O mercado da música precisa ter a cúpula mais diversa. Porque que dá pra fazer, dá pra fazer. E a gente, já que a gente entrou no papo de line-up e os festivais, e como é que você tem olhado os festivais que têm acontecido no Brasil? Eu vou em tudo. Você vai em tudo? Tudo que dá, eu vou. Eu gosto muito, assim. É claro que eu vou muito também a trabalho. Final de semana que vem, por exemplo, eu tô no Coma, em Brasília. Eu vou a tudo que eu posso. Acabei de voltar, cheguei hoje, literalmente, de Nova York, estava num festival, tá? Tá, querida. Parece que é chique, mas é só... Que festival em Nova York? É Summer Stage. Ai, chique. Chique esse aí, hein? É muito legal, ele acontece no Central Park, e eu fui pra assistir o show da Francisca Ombre, do Fado Bicha, que é uma dupla de música portuguesa que canta o fado, que na verdade faz uma espécie de versões fadistas bem-humoradas, e nem Mato Grosso. Então foi um baita show. Todo festival que dá pra eu ir, que eu ganho ingresso, esse do Summer Stage eu fui convidada e tal, todo festival eu tento ir. Eu acho que hoje, no Brasil, principalmente pós-pandemia, né? Os festivais acabaram sendo palcos que escoam a produção. Se você quer ouvir um artista legal, tem muitos festivais de música por aí que estão apostando em artistas legais. Óbvio que existe também uma espécie de line-up padrão, né? Você vê os mesmos artistas tocando. Existe isso, não adianta a gente falar que não existe, porque existe. Mas existe também festivais que têm um olhar mais amplo, digamos assim, e acaba levando artistas que é para você ficar com uma audição mais atenta. Aqui em São Paulo tem o Koala, que vai acontecer agora em setembro, que é um festival que eu gosto muito. Em Brasília tem um festival que eu adoro, que é o Favela Sound, que vai acontecer semana que vem. Eu não vou, infelizmente. Eu vou pro Coma, que é no outro fim de semana, porque alguém precisa pôr água nas minhas plantas, né? Eu preciso ver meu marido, preciso ficar em casa também. Mas existem vários festivais pelo Brasil, e que eu acho também que é uma outra coisa legal, que são festivais mais nichados também. Aquele festival que só tem música LGBTQIA+. Eu acho que isso também é importante para fortalecer uma cena, sabe? Nunca fiz curadoria de festival assim. Sempre faço curadoria de um festival que a gente abraça todos os gêneros, porque música é tudo. Mas eu acho importante também quando tem festivais mais segmentados, pra gente poder fortalecer a cena, sabe? Sim. Eu acho muito importante. Você gosta de ir a festival? Ah, então, era uma coisa que eu tô começando a desconstruir em mim, porque eu sempre eu não sei, acho que eu sempre tive um lance com show. Fui muito pouco. Aí agora. A show? Porque aquela que. Eu tô tentando não ser jornalista, tá? Eu tô aqui me segurando pra nunca terminar a minha resposta assim. Mas o que você acha? Tô tentando.
Cara, eu não sei. Acho que talvez por uma questão de acessibilidade, por estar sempre trabalhando, etc Sim. e tal. Mas isso foi uma coisa que eu tô melhorando, assim. Eu tô começando a ir, ou quando eu não tô trabalhando também, ir em festival, show. Sim. Pô, é legal, né? Claro. Ouvir a galera. Mas você falando isso, me chama a atenção uma coisa também, que a gente não se vê na plateia, né? A gente se vê no palco. Pessoas pretas estão no palco, né? A gente tem uma música brasileira, como dizia Letieres Leite, afro-brasileira. Mas a gente não se vê na plateia, né? Então, é muito importante que a gente ocupe esses lugares também. Muito importante. Porque, senão, a música brasileira fica sendo consumida só por uma pequena elite que pode pagar. E a gente vê alguns festivais de música cobrando mais de R$1.000 no ingresso. Eu fui num festival de música em São Paulo, que eu não vou citar os nomes, mas vocês não precisam ter muito trabalho, vai no Google, que o ingresso era R$1.500 ao mais barato. Quem é que vai nisso? Né? Então, eu entendo isso de você, de alguma maneira, tá começando a quebrar esse paradigma agora por não se ver, porque isso aconteceu comigo durante muito tempo também. Mas, já te digo, Festival Nova Brasil, esse eu garanto. Você vai amar, que você vai se sentir muito representada no palco e na plateia. E também em todo o ecossistema. Porque eu acho que quando a gente tem uma curadoria feminina, preta feminina, você tem um olhar... Você tem um olhar mais abrangente, sabe? Uhum. E a Nova Brasil, ela é a primeira e única rádio no Brasil, olha que doideira, com selo igual, que é o selo do WME, que ele dá para empresas que têm 50% ou mais de mulheres. A única rádio no Brasil que tem 50% de mulheres no quadro de funcionários. Então, a gente precisa ocupar esses lugares, sabe? Sim, sim. Você foi premiada, né? Premiada. Tá, querida? Como eu tava falando, numa premiação de música. De música. Né? Não é uma premiação de jornalistas da classe. Eu fui premiada numa premiação de música, no WME 2 vezes, 2019 e 2021. Como na categoria de jornalista de música? Jornalista musical, sim. Musical. E, assim, vários desafios, né? Muitos desafios. Você acorda, tropeça num desafio. Aí você vai escovar dente, você já cai em outro. É muito desafiador. E é porque, assim, quando a gente fala desafiador, eu, pelo menos, eu tenho cuidado de ser bem didática. Porque, assim, o desafio é como eu disse, você acorda, você tropeça num desafio. Porque você não tem uma única, nem eu, nem nenhuma mulher no Brasil, nenhuma mulher no mundo, a gente não tem uma única jornada de trabalho. A gente tem várias jornadas de trabalho, sabe? Então, eu não moro em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. Você mora no Rio? Eu pago aluguel no Rio de Janeiro, eu não moro em São Paulo, mas eu trabalho em São Paulo. Então, já tem esse desafio. Eu fico na ponte aérea mesmo, assim, as pessoas... Nossa, que legal ficar na ponte aérea. Mano, vai ficar na ponte aérea todos os dias, toda semana. É muito cansativo. Tem desafios de você ser silenciado o tempo inteiro. Tem desafios de você ser descredibilizada. Para mim... É pior, pra mim, pela minha experiência, né? Cada um tem... É pior ser descredibilizada do que silenciada. Porque quando eu falo uma coisa e a pessoa diz, não, isso não. E aí, isso me deixa mais desestabilizada, sabe? Mas também melhorou muito de 15 anos pra cá. Quando eu comecei a fazer rádio, a minha única referência radiofônica de mulher era a Patrícia Palumbo. A minha única referência. Hoje já tenho... Quem está fazendo jornalismo hoje já pode olhar para a minha geração e ver várias outras mulheres à frente da locução no rádio. Como entrevistadora, por exemplo, eu gosto muito de formato entrevista. Eu sou Marília Gabriela Futebol Clube, porque ela é a minha referência de entrevistadora. Se você for olhar o lado masculino, você tem uns 200 homens entrevistadores, né? A gente tem a Oprah, na minha imagem, assim, a Oprah e a Marília. E eu me lembro quando eu me formei na faculdade, alguém me perguntou alguma coisa, o que você quer ser? Não sei o que ela falou, eu quero ser a Oprah brasileira. Porque eu acho o formato de entrevista muito legal e não tem no Brasil esse formato, né, com essa sensibilidade, né? As coisas são muito mais... tempo, né, televisão, não sei o que, homem branco fazendo aquelas entrevistas todas, apresentador de programa de auditório é sempre um homem branco, então você não se vê
nesses lugares, nesses espaços. E é até difícil sonhar quando você não se vê nesses espaços, né? Então, quando você me pergunta sobre obstáculos e desafios, eu acho que para mim o maior é continuar acreditando nos meus sonhos, continuar acreditando no que há 15 anos, há 20 anos, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu queria, sabe? E eu acho que esse é o meu maior desafio, assim, de não deixar que o mercado e que os manda-chuvas do mercado me deixem parar de sonhar ou me façam desistir. Tem uma coisa, às vezes, enfim, comigo rola às vezes que é tipo, a galera às vezes insiste muito, não, mas numa artista, sabe, assessoria, essas coisas, tem também? Tipo, que quase às vezes chega até a ser um assédio. Tem, bloqueio. Ai, é maravilhoso. Bloqueio, porque assim, eu aprendi, sabe, com o passar dos anos, que eu preciso de saúde mental. E eu preciso, para eu poder prestar um bom serviço, porque jornalista é serviço, é prestação de serviço. Para eu poder prestar um bom serviço, eu não posso ser assediada moralmente, nesse caso, sabe? E ainda hoje a gente vê vários tweets, vários posts falando, todo mundo tem que ter saúde mental, etc, etc. E a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp sábado, 10 da manhã. Eu realmente, mas eu sou muito tranquila com isso. Eu não respondo. Quando insiste em final de semana, eu bloqueio. E eu não tô nem aí. Gente, não dá pra eu ficar... Porque eu fico ansiosa, sabe? Assim, é uma coisa que me causa ansiedade, eu deixar as pessoas sem resposta. Só que final de semana, não dá. Não dá. Eu tive que comprar um número comercial. Aí eu coloco aquela mensagem automática. Tá vendo? Não dá. Eu não tenho condições de ter outro celular também. Não dá. Então é o meu celular pessoal, meu celular de trabalho. Mas não dá. Mas eu não tenho culpa, não. Bloqueio sem problemas. Eu acho que você já deve ter respondido essa pergunta 1 milhão de vezes, mas você tem a sua entrevista favorita? Claro que tenho. Mas claro que eu não vou falar. Mentira. Não, a favorita eu posso falar. Na verdade, assim, algumas favoritas. Porque realmente eu não tenho a favorita. Eu tenho algumas. Eu tinha um sonho de entrevistar 4 artistas na vida, assim, quando eu comecei a fazer jornalismo e tal. Mano Brown, ainda vou te entrevistar, Mano Brown, que ainda não entrevistei. Chico Buarque, Marisa Monte e, pasme, não me bata, porque vai de desencontro com tudo que eu falei, Luan Santana. Depois a gente conversa. Tipo... Tá bom. Depois a gente conversa. Tá, não, eu até explico por quê. E a Marisa eu entrevistei ano passado. E não é a entrevista que eu mais gosto, eu não acho que eu tô na minha melhor forma, foi uma entrevista online, a gente ainda tava em contexto de pandemia, mas eu sou completamente apaixonada por Marisa, é a voz da minha trilha sonora de adolescente, então é uma entrevista que eu tenho um carinho muito especial. Tem uma entrevista também que eu gosto muito dela, e eu acho que nessa semana, então, ela tá bombando no meu canal, que é com o Felipe Ret. Porque eu entrevistei o Felipe, ele não era o Felipe Ret bombadérrimo com 1 bilhão de não sei o que lá, não sei o que lá. E tudo que ele falou pra mim na entrevista aconteceu na carreira dele. O cara é praticamente uma mãe de Ná. Não sei nem se os ouvintes conhecem a mãe de Ná. Na minha época, a mãe de Ná era uma mulher que previu o futuro. Então eu tenho muito carinho por essa entrevista com o Felipe Ret, eu gosto muito do Felipe. E uma terceira entrevista que eu também tenho um carinho muito especial, que não quer dizer que seja a preferida, mas é que eu tenho um carinho muito especial, é com o Nando Reis. Eu entrevistei o Nando, na verdade tem uma quarta. Eu entrevistei o Nando na casa do Nando, e foi uma das primeiras entrevistas do canal. E quando eu criei o canal, eu não tinha ainda... entrevistado muitos artistas grandes, eu só entrevistava artista da nova cena, porque o Faro eu já faço há muitos anos. E o Nando, eu comecei falando pra ele assim no backstage, Nando, tô muito nervosa. Até tomei um Dramin pra eu ficar um pouco mais serena. Aí ele nem me deu o ouvido, tal, não sei o que lá. Quando falou gravando, ele começou a falar comigo, não fica nervosa. Todo mundo ficou falando comigo com a câmera, assim, todo mundo é meio assim, todo mundo quando tá perto de alguém que acha que admira, que é interessante, fica nervoso. Eu também sou assim com o Roberto Carlos, e aí quebrou totalmente o meu gelo, me deixou muito à vontade, e é uma entrevista que dá pra ver que eu tô muito à vontade, sabe? Cantei junto com o Nando, foi maravilhosa a entrevista.
E a quarta que eu, enfim, ia falar, mas foi a do Criolo. E a do Criolo eu posso dizer que ela foi... Eu já tive entrevistas com o Criolo, que foi a minha pior entrevista da vida e a minha melhor entrevista da vida. Quando eu comecei a fazer entrevista lá atrás, o Criolo tava estourando com o Nó na Orelha. E eu também era muito crua ainda pra entrevistar, e o Criolo também não tinha esse media training que ele tem hoje, que não sei nem se ele fez media training, mas hoje ele dá entrevistas com muito mais facilidade, ele fica muito mais à vontade pra dar entrevista, e eu também fico muito mais à vontade pra falar, né? E aí eu saí da entrevista com o Criolo, dessa do Nó na Orelha, arrasada, falando, meu Deus, eu sou uma fraude. Eu não sei, sabe assim, errei tudo. E saí muito frustrada, e eu acho que o Criolo também deve ter saído assim, nossa senhora, mais uma entrevista bunda que eu tô dando. Mas a vida gira, a vida é cíclica, e a gente se reencontrou nesse contexto, entrevistador e entrevistado, e tudo agora com o Criolo é sempre muito legal. Eu sempre saio chorando das entrevistas com o Criolo. A gente se conecta num lugar que eu gosto muito, assim, sabe? Então, tem as preferidas, assim, tem essa do Criolo, que não foi no papo de música, foi no Faro, mas foi, assim, terrível. Já aconteceu, mas eu não vou dar o nome. Depois eu te falo no backstage. Eu sei que isso é péssimo, ouvintes, mas é porque senão eu posso ser processada. Já aconteceu de eu fazer entrevista com uma pessoa que ficou praticamente de costas pra mim o tempo inteiro. Tipo assim, uma falta de respeito absoluta. E já aconteceu também, isso no Faro, e já aconteceu também no Papo de Música, de eu entrevistar um grande ídolo que temos aí na música brasileira, que ele foi de uma arrogância comigo, assim, absurda. Eu entrei no elevador do prédio dele chorando já. Me senti super arrasada. Obviamente, todos homens, né? Obviamente, todos homens brancos. Obviamente, aí você vai no contexto todo. E vamos falar das premiações, que é outra coisa que a gente sempre tá falando aqui no podcast. Como é que você tem olhado essas premiações de música e quem elas têm premiado? As mesmas pessoas. Então, isso é um assunto que até no último prêmio, né, Multishow, por exemplo, foi muito comentado nas redes sociais, né? E agora a gente está de novo no período da academia do Multishow votando, né, em novos artistas e tal, né, escolhendo quem são os indicados. E aí eu não vou demonizar o Multishow, não. Eu acho que o Multishow é só a ponta do iceberg, assim, nesse caso. Mas eu acho que as premiações se ela se intitula o maior prêmio de música do Brasil, ou um prêmio de música brasileira, a gente precisa incluir todos os gêneros. A gente precisa... eu entendo que quando o voto é popular, a força de um fã-clube fala muito alto. Óbvio que eu entendo. Mas então vamos tentar fazer categorias diferentes? Vamos tentar colocar categoria de voto de júri, categoria de voto popular, para a gente deixar isso de uma maneira mais justa? Porque... televisão, rádio, e hoje em dia também vários podcasts, tem uma audiência muito grande. Então, se você sempre convida as mesmas pessoas, se você sempre premia os mesmos artistas, e se você vira de costas para a arte que está rolando no norte do Brasil, especialmente no norte, você não está contemplando o Brasil inteiro. Norte e região sul, né? São duas regiões que, quando a gente fala de premiações, os artistas são pouco citados. E Belém, especialmente, Belém do Pará, é um polo, é um berço da música brasileira, né? Se eu for falar só dos artistas hoje contemporâneos, assim, Gabi Amarantos e Dona Onete talvez sejam as mais populares e conhecidas, mas tem ali uma cadeia inteira de artistas, né, amazônicos, da região amazônica. Porra, aparelhagem é um negócio foda. Aparelhagem é uma coisa sensacional. Você conhece uma artista que chama Aila? Não. A Aila faz um trabalho maravilhoso, Luiz e os Alquimistas. Ah, foda, isso eu conheço. Tem foda. muita gente muito interessante fazendo música boa no nosso norte, e a gente não vê isso em nenhuma premiação. E eu não tô citando só premiação de música, de televisão e nem nada, não. Por isso que eu disse, eu não tô demonizando o Prêmio Multishow. Inclusive, já participei de algumas edições do Prêmio Multishow. Mas, quando a gente fala da lista dos 10 mais, que sai todo final de ano, quais foram os 50 discos mais interessantes lançados esse ano? Nunca tem artista do norte. E vai dizer que não tem disco bom sendo produzido? Então, eu acho que
a gente precisa, enquanto jornalista, enquanto radialista, enquanto profissionais da comunicação, ter um olhar mais diverso também, sabe? Sim. E eu acho que é exercício. Ah, eu vou colocar fulana de tal só porque ela é do norte? Sim, vai. Porque a sua lista já tá com 20 paulistas. Então você vai colocar, vai tirar um paulista e vai colocar. Ah, mas eu vou colocar fulana de tal só porque ela é preta? Sim, vai colocar. Tem 20 homens brancos aí, você vai tirar um e vai colocar uma mulher preta, sabe? Porque assim... É política de cota? Política de cota não mudou a cara das universidades brasileiras? Se é política de cota, a gente vai mudar a cara do mercado da música, a gente vai mudar a cara do mercado de trabalho. A gente tem que fazer um exercício que a gente precisa ter. As minhas curadorias de Faro, de Papo de Música e tal, se você prestar atenção, a gente tem 4 semanas no mês. A gente tem um branco, um preto, uma região sul-sudeste, outra região norte-nordeste. A centro-oeste-sul, de vez em quando, tem também, porque eu tenho mais dificuldade de logística de chegar nesses lugares. E agora, então, que a gente voltou a ter entrevistas presenciais, eu dependo da gasolina e o nosso presidente não ajuda. A logística do Brasil é muito cara, mas isso não é desculpa para uma organização que tem muito dinheiro, isso é desculpa para um canal independente. E ainda assim a gente faz um esforço danado para conseguir contemplar todo mundo. A Rádio Nova Brasil FM, ela é uma rádio de rede. Ela é número 1, líder de audiência em Recife, em Maceió, em Salvador. Eu preciso contemplar os artistas de lá. Eu não posso, porque eu estou em São Paulo, entrevistar só artistas que estão aqui, sabe? Isso seria um desserviço meu. E vai de desencontro com tudo que eu acredito para a profissão. Então, eu acho que em relação à premiação, a gente precisa também ter um olhar mais diverso. Se a gente bate no peito para dizer que a música brasileira é diversa, que a sonoridade brasileira é plural, por que na hora de premiar e de contemplar essa diversidade a gente não contempla? Você falou disso tudo, eu lembrei que, categoria beatmaker no Miau. Não tinha beatmaker! Gente, vocês não sabem o que é beatmaker? Tipo assim, coisas assim, aí você pensa assim, porra, é um puta prêmio, cara, MTV. Cara, vocês não prestaram atenção nisso? E outra coisa também, por que só artistas que estão nesse hype pop são premiados, né? Porra! Claro que a gente sabe quanto que o hype na indústria é importante, o quanto que a cena pop é importante. Mas não dá para todos os prêmios contemplarem só hypes pops, não dá. Que premiação é essa? Então, sei lá, não cria outra coisa, eu sinto falta disso que você traz, que é quase uma coisa de... Putz, eu convido uma galera que é especialista, mas no final, tipo, foda-se, sabe? Acho que agora, final de semana passado, a gente passou por uma experiência que mostrou que quando você tem um júri bom e um júri diverso, acontece esse tipo de coisa. Eu adorei! A gente teve agora a CCXP Awards, e aí a gente teve... Assim, foi um bagulho muito louco, assim, sabe? A gente fez um puta de um barulho... E a gente viu pessoas sendo premiadas. Meu, foi uma premiação que teve 3 pessoas trans premiadas. Em categorias diferentes. Eu tava conversando com a Mikan. A gente andou pra frente. A gente retrocede muito, mas a gente andou pra frente. Podíamos estar ainda mais adiante, mas a gente tá andando pra frente. Quando a gente vê a Lineker sendo premiada como melhor atriz, a gente anda pra frente. Porra! Eu falando com a Mikan, né? E a gente trocando, e ela falou, cara, isso aqui já premiamos mais que o Oscar. Tem mais diversidade que o Oscar, que o Emmy. E assim, um negócio surreal. E aí eu falei assim, cara, isso é bom. E a gente tá premiando essas pessoas porque elas são boas no que elas fazem. Sim. E porque a gente entende que não pode ser só pelo hype. Não pode ser só pelo hype, cara. Tipo, porque você tem o maior fandom. Mas olha que loucura isso. Hoje, muitos atores, não sei se você acompanhou alguém nas redes sociais, reclamando que eles são chamados para trabalhos a partir do número de seguidores que eles têm no Instagram. Sim. Gente! É absurdo. E aí eu fiquei pensando, cara, mas a gente só conseguiu fazer isso porque o júri técnico e as pessoas que estavam presidindo o júri, não estou puxando o meu saco, mas também estou, puderam escolher pessoas que conseguiam entender que, mano, não pode ser pelo hype. Eu tô te premiando porque você é bom e porque você também faz um trampo muito foda, entendeu? Sim. E aí isso, enfim, acho que o barulho para algumas pessoas que não gostaram foi exatamente isso. Porra, 2 mulheres trans em categorias de cinema e série premiada.
Sim. E aí, nossa, é um absurdo. Aí cai Tá numa bom, mas aí 2 mulheres brancas cis poderiam ser. Ex- 2 homens brancos héteros poderiam ser. Sabe? Quando que a gente vai passar a olhar isso? Eu não sei se você assistiu, tá disponível, se eu não me engano, na Netflix, um filme, um documentário sobre a J.Lo. O período que ela ensaiou para participar do Super Bowl, junto com a Shakira. E durante a mesma época, ela também participou de uma série de premiações como atriz, porque ela estava em cartaz com um filme que eu não assisti, mas todo mundo disse que o filme era excelente, que ela deveria ter sido indicada várias vezes. E a J.Lo, que você pensa assim, cara, uma mulher linda, uma mulher muito bem sucedida na métrica amorosa, tá com aquele homem genial. Genial, eu não sei, mas gato. Na métrica comercial, vende milhões, etc, etc. Reclamando do racismo na academia. Na academia do Oscar, porque ela é latina e ela não tá nesse núcleo. Então, até quando que a gente vai normalizar, em 2022, uma premiação que só tem homens e mulheres brancas? Eu confesso que eu acho até feio. Sabe, assim, eu já nem dou valor. Sabe assim, quando você vê indicação e você olha a categoria, eu falo, ai, nem dou valor. Esses dias saiu no jornal, lá no Rio de Janeiro, quais são os 50 discos da MPB, os 40 discos da MPB mais importantes pra você. Tinha uma pessoa preta em 25 pessoas que votaram. Eu juro, eu já acho, eu já rio, eu falo, sério, não me interessa. Essa coisa de quebrar com a expectativa, e as pessoas, elas não estão dispostas a abrir mão dos privilégios, elas não estão dispostas a ver mudança, e aí elas reclamam, elas conseguem ir lá com a cara mais deslavada do mundo. As mesmas pessoas que abrem a boca pra dizer fora Bolsonaro, elas têm coragem de ir lá dizer que uma pessoa trans não merece ganhar na categoria feminina porque ela não é mulher. As mesmas pessoas que falam que a Damares é horrível. E aí você vai lá e fala que essa pessoa é cria da Damares, ela fica puta. Você acha que você tá mais perto de quem no espectro político? Da esquerda ou da direita? Você tá andando de mão dada com a direita, tá? Fiquei até exaltada aqui, peço perdão pra você ouvinte, mas é um negócio que você fica irritada. Você fica irritada, porque essas pessoas são progressistas. Segundo elas, né? Elas são progressistas. Mas, ó, eu tenho um amigo maravilhoso que diz que, assim, o diabo anda de mão dada com os progressistas, né? No Rio de Janeiro tem uma esquerda que a gente apelida de esquerda cirandeira, que é uma esquerda que tá sempre em vários lugares, tá sempre dando entrevistas, falando de várias coisas interessantes, só que na hora de montar a equipe, é sempre o mesmo grupinho. Na hora de divulgar trabalhos e projetos em jornais, dar visibilidade, só divulga os mesmos grupinhos. Então, que tipo de progresso é esse? Que tipo de mudança é essa? Você disse muito bem, as pessoas não estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios. E eu costumo sempre brincar, assim, que mulher preta, principalmente, não tem privilégio. A gente tem vantagem social, né? E quantas vantagens sociais a gente tem que abrir mão? Para juntar um monte de outras mulheres, sabe? E eu acho que a gente precisa cada vez mais recusar determinados convites. Porque tem isso é muito pessoal também. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente também pensar é: será que vale a pena ocupar todos os lugares como totem? Ou será que é melhor a gente recusar determinados lugares, como a Ludmilla, por exemplo, fez ano passado em relação ao Prêmio Multishow, para fazer com que determinados lugares repensem suas estratégias e repensem de que modo que elas estão inserindo pessoas, digamos, de grupos historicamente subrepresentados. Então, tem coisas que eu realmente não aceito, porque não aceito mais. Porque eu acho que, assim, para ser totem, só para dizer, vou chamar porque a gente precisa de representatividade, não vai mudar estrutura nenhuma. Então, não acho que vale a pena ocupar aquele lugar. Quando você, num universo de 25 jornalistas, chama uma pessoa preta para dar um depoimento, era melhor não ter chamado, né? Recentemente aconteceu comigo, eu vi um post numa revista de literatura super nova, assim, recém-lançada aqui de São Paulo, que eles iam fazer um evento de lançamento convidando 10 escritores, os 10 pessoas brancas. E eu fiz um post nos meus stories reclamando, falando:
olha, 2022, não cabe mais isso, né? Ainda mais a literatura no Brasil, que a gente tem tantos. A gente tem aí Dona Conceição Evaristo, a gente tem aí Itamar Vieira, tem um monte de gente interessante, Jamila, enfim. E o editor dessa revista fez um textão pra mim, no final ele escreveu: haja paciência pra mimizeiras como você. O cara é editor de uma revista literária. O cara estava lançando a sua revista literária convidando 10 escritores brancos. E uma mulher, branca também, mas uma mulher. Então, assim, quando você me pergunta dos obstáculos, é todos os dias obstáculos, sabe? Mas, tamo aí, levantando, Tamo aí. sacudindo a poeira, dando a volta por cima. E fazendo mudança, né? Acho que você é melhor do que eu aí. Acho que nesse papo todo eu consigo identificar em vários momentos, assim, o quanto você fala que a gente avançou. A gente avançou, sabe? Significativamente, assim. Acho que o Sim. fato de estar nós duas aqui trocando ideia já significa um Sim, avanço. sim, super. E o futuro? O que você falou que gostaria de ter um programa na TV? Eu quero muito. Eu sempre brinco, assim, às vezes eu faço várias coisas, eu marco Boninho, @Boninho. Ou então @Samanta. Samanta tá mais perto da gente. Mas eu vou te falar por quê. Claro que existe o lado egóico, existe o lado da vaidade, óbvio. Não vou falar, não existe só filantropia, não é isso. Mas a televisão no Brasil, como o rádio, ela chega a muita gente. E eu acho que tem determinadas mensagens que elas precisam chegar para muita gente. E eu acho que o tipo de trabalho, de pesquisa que eu faço, precisa chegar para muita gente. Qualidade, né? Mas não sei nem se a palavra certa é qualidade, mas mas com eu vou diversidade, qualidade, sabe? Diversidade. Eu acho que a gente precisa ter na televisão aberta mais música. A gente não tem. A gente, quando tem música em televisão aberta, é em programa de auditório e artistas que estão na pirâmide lá, no topo da pirâmide da Crowley. A Crowley é a empresa que faz a ferição das músicas mais tocadas. Então, você não tem uma diversidade. Então, quando você tem um programa, por exemplo, como o Serginho Groisman, o Altas Horas, que você leva um sertanejo, mas você também leva um artista novo, você consegue, de alguma maneira, fazer com que esse artista novo crie ouvintes, crie novas plateias, aumente a sua escuta, e isso gera uma promoção na cadeia toda produtiva da música, sabe? Então eu tenho muita vontade. Primeiro que eu gosto também muito do formato entrevista, e eu acho, como eu disse, eu sou Marília Gabriela, minha pastora, nada me faltará. Eu adoro esse formato tete a tete, porque você tá olhando no olho, sabe? Você esquece um pouco que tem câmera, né? E você deixa o entretenimento, o show de lado e passa a conversar. E eu gosto muito disso, sabe? Tem entrevistas, assim, antológicas da Marília Gabriela. Muitas vezes eu vou entrevistar pessoas que a Marília já entrevistou, pego o vídeo antigo dela. Eu sou muito estudiosa, assim, do jeito que ela entrevista e tal. E eu acho que falta na televisão esse formato. A gente perdeu muito quando a MTV acabou, né? Porque Muito. tinha muita música, foi espaço pra muita música, né? A gente perdeu muito quando a MTV acabou. A gente perdeu muito quando Planeta Xuxa acabou. Planeta Xuxa, ou programa parecido com, tá? Não tô nem personificando o formato da Xuxa. Mas o funk, por exemplo, a gente estava falando do funk aqui, ele se tornou o que se tornou muito porque o Planeta Xuxa era um programa que tinha um DJ Malboro de residente. Então, tem muitas coisas que a TV aberta, que o rádio promove, que não vai ter podcast, que não vai ter... Não hoje, não com o sistema de tecnologia que a gente tem hoje, sabe? Então, por isso que eu tenho muita vontade. Assim, futuro, o que você quer? Assim, eu quero ter um programa de entrevistas em televisão aberta. Irado, tomara que role. Vai rolar. Globo, faz favor, hein? Alô, Boninho. Alô, vai rolar. Boninho. Boninho, não sei nem se tá com essa corda toda lá dentro, mas alô, Samanta. Alô, Samanta. Fabi, muito obrigada, cara. Eu que agradeço. Que entrevista gostosa, sério. Eu que agradeço. Você é foda. Eu tô chocada que você nem olhou pra essa fichinha, mulher. Pelo amor de Deus. Cara, olha só, eu sou tão doida do roteiro que a minha produtora da rádio, do canal, ela fala, eu não vou fazer fichinha, porque fica assim, ó. E eu me perco nas fichinhas, porque quando você tem isso aqui de fichinha, você não sabe qual é um, qual é 100. Então, assim, eu pego o roteiro
na folha de ofício, grampeio e fico. Eu muitas vezes não sigo, tá? Também é no freestyle, mas eu preciso ter, sei lá, me sinto segura tendo aquelas informações. Mas eu me sinto aqui. segura também, é só que eu esqueço Só de segurar, né? Só de botar a mão assim, ó. Entendi, é uma coisa meio... Entendi. Eu pedi 2 coisas nesse podcast, um teleprompter, falaram não, e pedi uísque, falaram não. Mas o uísque por quê? O teleprompter eu concordo, porque você vicia naquilo. Eu trabalhei em TV, eu trabalhava na TV Brasil, eu fiquei viciada em TP, e depois pra eu pegar o rádio, eu apanhei 1 ano. Porque vicia, você fica com aquele, né, vicia até o seu olhar. Isso eu concordo deles não terem liberado. Eu Agora, fiquei nojenta, eu fui fazer um trabalho com a HBO, eu tinha teleprompter, entendeu? Aí depois fui fazer esse CXP, tinha teleprompter, eu cheguei pra produção, galera, quero um teleprompter. Falou, não, beleza. Agora, por que não tem uísque? Não entendi. Então, não deixa fumar maconha, não tem uísque, só censurada pela essa produção. É brincadeira, gente, é brincadeira. Muito bom, mas ó, vida longa pro seu projeto. Eu espero que cada vez mais você cresça, porque a gente precisa muito de comunicadoras como você, que vem de onde você vem, que tem as suas vivências, que tem as suas experiências, que tem a sua sensibilidade, porque a comunicação do futuro, eu acho que ela tem que ser mais sensitiva e menos racional. Então, eu acho que quando você me pergunta do futuro, eu espero que nós sejamos mais sensitivos e menos racionais. Gente, que mulher. Ainda, nossa. É assim que a gente encerra o Estou casada, se não tivesse, olha, a gente podia jantar. Olha só, porque olha, tem isso aqui, viu? Eu às vezes chamo as mulheres que vêm aqui no podcast pra jantar. Nenhuma aceitou, mas ó, eu faço isso. Tô recém-casada, ainda tô naquela fase da lua de mel, do amor, sabe? Você é monogâmica aquelas? A gente sempre pergunta, né? Neste momento eu estou monogâmica, né? A gente nunca é nada, a gente sempre está, né? Mas neste momento estou monogâmica, estou me preparando para ser mãe, então assim, tô na fase bem 1945. E suas redes sociais pra galera te seguir? Por favor, gente, esse podcast vai dar uma alavancada. Ó, Instagram e Twitter é onde eu tô com mais frequência, @afabianepereira, tudo junto. E os seus projetos? Canal Papo de Música, aproveita que vai estrear na Nova Brasil FM no dia 4 de setembro, o @canal Papo de Música, então é super fácil de encontrar no Instagram, porque não sou geração que tem 500 redes, então é só Instagram. E no YouTube, youtube.com/papo de música, se inscreva, acione o sininho. A próxima entrevista que vai entrar, tem um projeto muito legal que eu tô fazendo no canal, que chama O Que Tem Na Minha Sacola. Eu levo artistas personalidades dentro de uma loja de vinil no Rio de Janeiro, dou pra eles uma sacola e peço pra eles escolherem o que eles encontrarem lá, que de alguma maneira estimule a memória afetiva deles. Gente, eu vou assistir, que tudo! Assista, a gente já teve Alexandre Nero, a gente teve Samantha Schmutz, que veio aqui, não veio a Samantha? Não, ainda não. Eu vi a Samantha em algum lugar, achei que tivesse sido aqui. E também a gente teve Lucinho Mauro Filho. Ai, mentira, Lucinho. Ele é muito maravilhoso, gente, né? Ele deu uma aula, assista no youtube.com/papo de música. E na próxima terça-feira a gente tem a atleta Carol Solberg, que é a nossa campeã de vôlei, que mandou o Bolsonaro pra PQP com propriedade. E ela é a próxima convidada. Ai, que maravilhoso, gente. Que mulher talentosa. Parabéns. Nossa, eu quero muito. Eu vou chegar em casa e vou assistir esse do vinil. Assista, nossa, que é muito massa. Tudo, muito massa. Cara, olha isso, são formatos diferentes. Eu acho isso tão bacana quando a gente sai da mesmice, né? Porque, enfim, muita gente fazendo coisas muito igual, sabe? Nossa, eu fico muito feliz. Você ouvinte, siga as redes sociais, se inscreve no canal no YouTube. E você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece o sininho, porque a gente tá assim também. Às vezes sai episódio na quinta, às vezes sai na terça. Mas daqui a pouco normaliza, que a gente tá no meio de produção de Perifacom. Aí já viu, né? E eu quero agradecer novamente. Eu agradeço. Nossa, obrigada incrível. Mesmo. Valeu, viu? Vida longa. Beijo, galera. Até a próxima. Até. Vote direito, gente. Daqui a pouco tem eleição. Votem certo.